Paz do Senhor a todos. Quando chegar esse vídeo, esse pequeno vídeo, mais uma vez estou aqui para falar, de uma visão que o Senhor me mostrou. Se eu sei que foi Deus, mas eu vou na Bíblia, para mim ter um respaldo bíblico, sem saber onde. Se alguém me questionar, eu posso mostrar, provar ali dentro da Bíblia, porque eu não sou louca. E uma coisa eu tenho certeza: não sou louca de falar que Deus mostrou e não foi Ele. Jamais, E aí, irmãos, dessa vez o Senhor me mostrou, uma coisa assim. Eu sei que ultimamente Deus está me tocando no meu coração, me alertando, que é para me alertar. E eu não posso ficar só para mim isso. O Senhor me mostrou eu no altar pregando. Eu não prego de olhos fechados, então eu estava com os olhos abertos, pregando para eu creio que umas 20, 25, 30 pessoas, eu creio. E não contei, lógico, mas assim, eu estava na frente, diante daquelas pessoas, mas eu estava em outro ambiente. Eu estava ali, eu sei que eu estava pregando, eu sabia que eu estava pregando com consciência, mas me fui transportada para um outro lugar, e o lugar que eu estava era um lugar assim, aos nossos olhos, sem sentido, porque era um lugar que não havia chão, não havia céu, não havia árvore, não havia nada. E aí eu via que daí depois ficou numa altura, assim, a uma certa altura, um grande trono. Um trono, não seria um trono, seria assim, eu falo como um trono, porque estavam sentados e na frente tinha uma escrivania, uma mesa, sei lá, assim, muito grande. E engraçado a curiosidade disso aí, que ali do lado, naquela mesa, ali naquelas cadeiras, aqueles tronos que estavam atrás das mesas, tinha muitos homens sentados. Eu via que era homem, eu sabia que era homem. Só que o incrível é que eles eram iguaizinhos, todos eram milhares deles ali, mas eram todos iguais. Eu olhei assim, mas eu não me preocupei na hora, depois que eu fico pensando, porque na hora eu não me preocupei de querer olhar neles, eu sabia que eram todos iguais. E aí de repente tinha aquela multidão de gente assim, tudo com as vestes longas, as vestes longas, e passava por mim, era como se eu tivesse invisível. Eles passavam, passando e formando, não fila, mas foi ficando aquele aglomerado de pessoas. E aí, conforme eu estava olhando aquilo lá, me foi falado, para mim, é o julgamento. Aí eu abaixei o olho assim, eu olhei, eu não via os pés daquelas pessoas e não via onde eles estavam pisando. Eles estavam pairando, só que não flutuavam, eles estavam parados ali e não tinha onde pôr os pés. Não tinha onde pôr, não tinha terra, não tinha chão, não tinha nada ali. E eles estavam em pé, olhando diretamente para aquela mesa, aquele trono na frente. Aí eles olhavam para lá e aí começou um grande julgamento. E engraçado que eles não eram assim chamado fulano, a fila número 2, ou a senha número 10, a senha número 20, não. Era assim, eles chegavam, eles estavam ali, então um saía do meio daquele povo ali, ficava um pouquinho mais para frente, e era falado para ele por que ele estava naquele julgamento. Irmãos, Deus é muito justo. Ele não vai, vamos supor, ele não vai lançar ninguém, não vai entrar para a salvação sem saber, que teve merecimento disso daí, e nem vai, aliás, que ninguém merece, mas Jesus já deu essa vitória, só não vai quem quer, só não vai alcançar a salvação quem quer, quem não quiser. E aí, do outro lado, ele mandava ir para o outro lado, e aquelas pessoas saíam muito tristes, sim, e sumia, Quando mandava ir para o outro lado, a pessoa sumia. E aí a outra. E engraçado que a cada todos aqueles milhares de homens, com o cabelo branquinho, bem um branco assim, especial. E eu via, o cabelo eu via. Então, na hora que aquela pessoa se apresentava,
todos eles ficavam em silêncio e olhavam para aquela pessoa. Aí um falava com aquela pessoa. E aí a pessoa ia se explicar. Falava. Mas só que na hora de falar lá, não falava, irmãos, incrível, não falava o que eu fiz, o que eu fiz, o que eu não fiz. Eles apresentavam ali na frente e ficava, mas eu procurei ser crente. Mas eu sou crente, eu era crente. E aí ele olhava, aí irmãos, abria um livro. Aquele livro eu não sei de onde vinha, só sei que apresentava aquele livro e eu sentia aquele livro. Eles abriam e falavam, mas seu nome não está aqui no livro da vida. Só falava isso. Seu nome não está aqui no livro da vida. Aí a pessoa tinha que baixar a cabeça e sair. Eu não via o que as pessoas se explicavam, eu só via que elas falavam, mas eu fui crente, todos aqueles homens numa só voz falavam, mas seu nome não está escrito no livro da vida. Irmãos, era tenso, era uma coisa, porque eu não consegui sair da visão e eu continuei pregando e eu ficava preocupada assim, eu falava, meu Deus, eu não conseguia sair da visão. O que eu olhava é que eu via perfeitamente que não tinha os pés, não tinha onde pisar os pés. E aquela roupa cobria toda, assim, todo o corpo. Aí depois eu fiquei assim, olhei, questionei dentro de mim. Falei, mas o que é? A hora que eu falei assim, uma voz me respondeu, é o grande julgamento. Esse julgamento vai acontecer. Porque ninguém vai ser lançado no lago de fogo se não passar por aquele julgamento. Irmãos, e nós sabemos que julgamento é para quem? É para quem cometeu algum crime. É para quem cometeu algo. Ninguém vai a juízo, ninguém vai a julgamento, né? Assim, sem passar, sem ter o porquê fez. Não vai vir um oficial de justiça no meu portão falar, você vai ser julgado amanhã e eu sem saber por quê. Não tem como. Então, o julgamento é para quem praticou alguma coisa. E a gente vê que na Bíblia está escrito que os salvos, aqueles que estão preparados, vai ser arrebatado. Vai estar num lugar, vai ter depois só o julgamento a respeito do galardão. Você vai receber de ouro, você vai receber de prata, o que fez, né? E aí, mas só que nesse julgamento é para aqueles que perderam a salvação. E o incrível que a gente sabe que aqueles que... por isso que Jesus falou que todos têm que ouvir, né, a palavra, então, porque não vai ter como se desculpar nesse dia. E por que Jesus falou que é para ir e ter um acordo com o nosso inimigo ali, com o adversário, antes de chegar no juízo? Por que chegar lá é difícil? Por que Jesus falou que aqueles dois jovens lá, né, os dois jovens que se tornou advogado, o outro continuou fazendo coisa errada? Porque que primeiro ele foi livre, porque o colega dele, o amigo dele, não era ainda juiz, mas o colega se tornou um juiz, e quando ele se tornou juiz não pôde mais defender, porque o juiz só bate o martelo. Diante do julgamento não adianta mais. Então nós temos que ir falando com o advogado, procurando esse advogado, nos acertando com ele enquanto nós estamos aqui, antes de chegar diante daquele julgamento. Irmãos, foi muito assim terrível, e eu falei assim, mas eles estão aqui, mas por que eles estão assim? Porque não tem chão. Aí aquela voz falou de novo para mim, aqui a terra e o céu já se passaram. São almas, esses aí são almas, eles têm que apresentar diante dele por causa que para não ter, né, não ser condenado injustamente. Deus, a gente sabe que Deus é justo, mas o homem, que mesmo nessa hora, ainda vai achar injustiça em Deus. Por que Deus deixa? Por que Deus fez? Então ele está dando oportunidade. Enquanto nós temos oportunidade, vamos até o advogado, pedir para ele, pela misericórdia dele, para ele nos livrar desse dia, irmãos. As pessoas pensam que acabou o mundo. Vai acabar o mundo mesmo, vou viver porque o mundo vai acabar. Mas pensam que a morte é o final. A morte é só um começo, porque depois da morte não tem mais oportunidade de se arrepender, não tem mais oportunidade de prestar atenção, ver se o nome está escrito no livro da vida. Aí, agora, acredite quem quiser, né? Eu não posso forçar ninguém a acreditar no que eu estou falando, mas vai na Bíblia. Vai na Bíblia. Irmãos, eu fico maravilhada, porque
Aí eu vou lá na Bíblia e vou folheando, né? A gente tem essas coisas, principalmente essas visões que me deixam angustiada, eu pasmo assim, né? De ver. Aí eu vou na Bíblia. Lá em Pedro fala que a terra e o céu vai passar. Aqui num estrondo a terra vai se explodir. Só que não vai ser arrebatar a igreja, leva a igreja e a terra já se explode, não. Depois que levar a igreja, aí o homem vai passar o homem que não conseguir subir com a igreja, ele vai estar aqui, ele vai passar por coisas terríveis, porque aí Deus vai derramar a ira. Lá em Apocalipse fala que depois o homem vai blasfemar tanto de Deus que vai ser terrível. Aí tem um filme, né, um livro e um filme deixados para trás, que é ficção. Muitas pessoas, porque ninguém sabe ainda como vai ser realmente, muitas pessoas pensam que é daquela maneira. Nós ficou para trás, vamos procurar falar, vamos procurar nos reunir, vamos orar, vamos procurar alcançar a salvação. Não vai dessa maneira, porque a salvação só vem de Jesus. E enquanto a igreja está aqui na terra, nós temos o apoio do Espírito Santo para nos orientar. Não tem quem não recebe uma orientação se não tem condição de ter o Espírito Santo na vida, mas sempre Deus vai tocar no coração para procurar uma igreja, para procurar uma pessoa para orar, para procurar alguém para falar através do Espírito Santo, para falar não é bom, não faz, não prossegue. Aí o homem hoje não faz porque não quer, porque orientação tem, cada esquina tem uma igreja, cada esquina a gente tropeça em igreja, a gente sai, a gente vê uma plaquinha igreja, e a outra passa, vê outra plaquinha igreja, ou vê uma placona igrejona, vê uma igreja tudo claro, vê uma igreja tudo preta, não interessa, porque Jesus mesmo falou para os discípulos, quando eles questionou que tinha uns falando em nome dele, ele falou, deixa, se não é contra nós, é por nós. Então o nome de Jesus tem que ser propagado, como Paulo falou, tem que ser pregado por inveja, por porfia, por raiva, por ira, por tudo, mas é para ser pregado. Então vai chegar um dia que não tem mais ninguém que não tenha ouvido falar de Jesus, queira ou não, gostando ou não. E quando chegar esse dia, a obrigação nossa é falar, procura estar com o nome escrito no livro da vida, porque se o seu nome não estiver escrito ali no livro da vida, você vai ser computado, Jesus vai olhar e vai falar, não te conheço, não te conheço. Então o passaporte, a passagem carimbada, o passaporte para nós conseguir subir com a igreja é estar com o nome escrito no livro da vida, tem que estar lá. E além disso, porque mesmo que estando o nome escrito no livro da vida, não vai passar pelo julgamento, porque o que eles vão procurar lá é se o nome está escrito no livro da vida. E se não tiver escrito, não vai adiantar, porque ele vai falar, ele vai virar e falar, não te conheço, aparta de mim. Jesus falou que vai chegar um dia que vai separar os bodes das ovelhas, o joio do trigo. Então está sendo alertado, né, irmãos? Está sendo alertado porque está sendo orientado, está sendo falado. Só não vai quem não quer. Não podemos, irmãos, de forma nenhuma chegar até esse dia. Eu entendo, e depois que eu pesquisei, eu entendi que é quando, depois de tanta tribulação, vai ter um dia que Deus vai mandar queimar todas as ervas, Deus vai destruir as águas potáveis, a água vai se tornar amarga, muitos homens vão morrer por causa da água amarga, não poder tomar água, as plantas aí lá tem Apocalipse e tem Pedro, segundo Pedro, se não me engano, segundo Pedro 3:10, por ali vai falar que a terra vai se explodir, os elementos vai arder, vai se desfazer, tudo vai acabar. Aí, se os elementos vai se desfazer ardendo em fogo, o homem, imagina, então todos vão morrer. Por isso que esse julgamento vai ser depois, porque esse julgamento, depois que cessar tudo, a terra não é plana, vai se tornar plana e vazia, mas depois vai pegar fogo, não vai ter mais terra, vai ter o homem, que é a alma da gente, não a alma vivente, porque o fôlego de vida vai ser tirado. Morreu, não tem mais fôlego de vida, mas a alma vai ter que prestar conta. Por isso que muitas vezes a gente fica angustiado para ir na igreja, para ouvir uma palavra, e aí não consegue, e quando consegue ver, chora, mas sai da igreja e volta a ser, né, aquela vida de novo que levava.
não consegue chegar a um ponto de erguer a mão para o nome ser escrito no livro da vida. Então, irmãos, isso precisa. Aí lá em Pedro fala ainda assim, ó, quem quiser depois ler lá, que eu decidi que nesses vídeos eu não vou ler a Bíblia, porque o povo, quando vê a Bíblia, já se espinha, ninguém quer saber de Bíblia, né? Mas só que lê lá, quem tem a Bíblia, lê lá em João, em Pedro, 2 Pedro, né? Na carta ali de Pedro, 2 Pedro 3,10, se não me engano, por ali, vai estar ali, onde fala da terra, vai queimar e tudo, depois ainda fala assim, se tem que passar por tudo isso, que tipo de pessoa convém que você seja? Se tem que passar por tudo isso, que tipo de pessoa convém que a gente seja? Então, se eu tenho que passar e eu posso me livrar disso, vou procurar me livrar. É isso que o Senhor quer de nós. Hoje eu creio, não sei, né? Irmãos, eu tenho, assim, uma preocupação, porque Deus mostra e tem vezes que Ele me desperta, eu acordo, sento, mostra e fala, vai lá e escreve. Então, as visões que eu passar aqui, eu tenho tudo escrito. A maneira que o Senhor falou, eu escrevo para não acontecer de depois, né, vaguear a mente, porque o dia a dia, a correria do dia, mas eu não esqueço, porque eu escrevo. E aí eu vou estar passando esses pequenos vídeos de alerta, porque é para isso que Deus me chamou. É para isso que ele me despertou, Ele me chamou e falou que ia fazer isso que era para mim, vai e fala. Então tem coisas terríveis que Deus tem me mostrado. Tem coisas terríveis, tem coisas maravilhosas, tem coisas terríveis que Ele fala, vai e fala. Então esses vai e fala é o que eu estou falando. Quer acreditar, acredite, né? Não posso obrigar ninguém a crer. O que eu tenho que fazer é só falar. O resto é com vocês. Amém? Pai amado, abençoa a vida de cada um, Senhor, que chegar até aqui, que vê, meu Deus, alcança, dando sabedoria, dando entendimento, dando capacidade mental para que eles venham entender. Aqueles que duvidar, o Senhor sabe o que fazer. Aqueles que crê também, trabalha nos corações, para que também leve adiante, propague também essa orientação que o Senhor está nos dando. Obrigada, meu Deus, por mais uma vez que o Senhor me concede estar aqui. Amém.